É uma alegria receber a você que decidiu estar aqui conosco para esse momento juntos na presença de Deus. A cada domingo, sempre nesse horário, você tem esse momento marcado para ter um encontro com Deus, uma oportunidade para louvá-lo e ouvir uma porção da sua palavra. João capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Acompanha comigo na tela enquanto nós lemos essa porção da palavra de Deus. Jesus está falando, ele diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meu amado, minha amada, nós queremos e precisamos permanecer em Jesus Cristo. Ele não é uma solução, ele é a única solução por todo momento do nosso viver, em particular tudo que nós vivemos ainda hoje. Creiamos nisto e vamos buscá-lo juntos em oração. Pai Santo, nessa noite, nós sabemos que Tu, Pai, és aquele que está dando crescimento através da presença do Teu Espírito. Continua, Senhor, a fazer frutificar a Sua palavra em nós e traga cada um mais de perto a Ti, ainda dentro desse culto, que os nossos corações possam ser cheios da Sua presença, do calor da Tua palavra, e nós possamos nos fortalecer na Sua presença. É o que pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito de louvor, vamos adorar juntos ao Senhor com Rafael e a equipe de louvor da nossa igreja. Adorar em
nosso querer é Teu, Senhor. Quando erguemos nossas mãos pra Teu louvor, pra Te adorar, em nós fluir toda adoração, concede a graça e o perdão, e o perdão, e o perdão. Deus da criação, do mar, da terra e céu, és altíssimo, adorado, entre nós como em Sião. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Cedo de manhã contemplamos Teu amor. És a luz que cessa as trevas e faz resplandecer em nós. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus da terra e céu, Deus da terra e Tu és o Deus da terra e Tu és o céu. Deus da terra e céu. Aleluia, Ao Senhor da terra e céu. aleluia, Ao Senhor da terra e céu. aleluia, Ao Senhor da terra e céu. aleluia. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus da terra e céu. Deus da terra e Tu és o Deus da terra e Tu és o céu. Deus da terra e céu. Bom dia, Igreja Batista de Cambuí.
Aqui estamos nós na nossa quarentena. Levamos 18 dias fechados dentro de casa. Mas graças a Deus, Deus tem sido bom e misericordioso conosco. Agradecemos as orações da igreja, agradecemos o cuidado que vocês têm tido conosco e pedimos que sigam orando, porque existem pessoas que estão contagiadas, mas que estão recuperando, e temos pessoas ao redor nosso que estão passando por situações difíceis. Orem por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e proteja a toda a igreja e a todo o nosso Brasil. Um abraço. A nossa igreja tem procurado sempre usar de uma condução do Espírito no manuseio de todos os recursos que entram para a igreja. Nosso intuito é de estar sendo usados por Deus como agente do seu reino. Nós temos procurado nesse momento renegociar alguns contratos de aluguel, sempre buscando diminuir as nossas despesas. Estamos vendo outros cortes no nosso orçamento para que nós possamos melhor usar os recursos que Deus tem feito chegar às nossas mãos. E as suas contribuições, a sua generosidade está fazendo parte de todo esse momento de manutenção, mas não é só manutenção. Nós temos tido oportunidades para abençoar outras pessoas e Deus tem usado o seu coração, a sua vida, as suas contribuições para juntos efetuarmos bênção na vida de outras pessoas. Quem sabe você vai lembrar que algumas semanas atrás nós anunciamos um projeto da nossa convenção batista estadual, chamado Projeto Filipenses, onde eles buscaram ter recursos para poder abençoar pastores que não tinham mais renda por conta das suas igrejas muito pequenas, muito necessitadas, impossibilitadas de dar uma sequência natural nas suas contribuições para o sustento pastoral. E nós tivemos a oportunidade de contribuir naquela ocasião. Eu gostaria de ler a carta que nós recebemos dos líderes da nossa convenção, pastor Adilson, o secretário executivo da convenção, pastor Genilson, o pastor presidente da nossa convenção, e outros também pastores da direção da Ordem de Pastores aqui do nosso estado. Eles nos escreveram e dizem: amados irmãos, queremos registrar nossa mais profunda gratidão pela efetiva cooperação e apoio recebidos nas contribuições com o Fundo Filipenses, sem a qual a Convenção Batista Estadual, a Ordem de Pastores, não poderíamos realizar esse projeto que tem abençoado aos pastores com maior necessidade nesse tempo de pandemia e isolamento social devido ao Covid-19. Com a participação dos irmãos, conseguimos ajudar no mês de abril 40 pastores, com uma oferta no valor de R$1.000 cada um. E em maio já conseguimos repassar mais 31 mil a 31 pastores. Ainda temos outros pastores com necessidades que foram indicados recentemente. Queremos contar, se possível, com a renovação de sua ajuda. Que Deus continue abençoando a vida de cada igreja, de cada associação, instituição e irmãos que têm contribuído com esse projeto Juntos em Missão. De fato, meus queridos, nós estamos juntos em missão, não apenas com a nossa Convenção Batista Estadual, onde nós queremos sim dar sequência na nossa ajuda com ofertas, mas dentro da nossa própria igreja, a nossa Ação Barnabé. Nós fizemos um apelo e os irmãos têm contribuído com generosidade. Nós temos recebido o suficiente para cobrir todas as necessidades que foram apresentadas a nós dentro desse mês de maio, e por isso nós louvamos a Deus e agradecemos os irmãos. Vamos continuar a ser generosos, não apenas para a nossa Ação Barnabé, pois haverá outras necessidades no mês de junho, mas também em outras áreas. Nós temos a grata satisfação de falar um pouco que nós contribuímos junto com a JCM e a Base Transformar na distribuição de muitas cestas básicas dentro desse mês de maio, junto com o pastor Sérgio, na Igreja Batista Monte Cristo, no Parque Osiel, por 2
duas vezes fazendo distribuição de cestas básicas, e agora findando o mês agora com mais de 200 cestas que eles estão distribuindo. Isso devido às nossas contribuições, à sua generosidade, meus queridos. Nós temos participado também em outras atividades, junto com vários irmãos que têm apresentado também necessidade. A ASBAF recebeu 50 cestas, junto com outras partes que nós temos também ajudado, e queremos falar que Deus tem usado os irmãos para grandemente abençoar a sua família e outras pessoas que tanto precisam do amor de Deus. Nesse momento de maior necessidade, eu quero desafiar a cada um a se tornar fiel no dar, não a nós, mas à Igreja de Jesus Cristo, dar ao reino de Deus. Quem sabe você já é dizimista fiel, que Deus continue a usar isso e certamente você está sendo abençoado por conta disso. Se você ainda não é, este é o momento de você começar a dizimar, para abençoar a vida de outras pessoas. As Escrituras são muito claras: aquele que dá com alegria ao reino de Deus, Deus, ele abre as comportas do céu e ele vai derramando bênçãos sobre bênçãos até no sustento físico material. Aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia muito, muito colherá, não apenas em bênçãos materiais, mas em bênçãos celestiais. Faça a prova da palavra de Deus, pois é promessa dele para a sua vida, para a minha vida. Vamos então contribuir com alegria. Você já sabe que você pode fazer uma transferência bancária, você já tem as informações também no aplicativo. Vamos usar nesse espaço de momento a nossa maneira de agradecer a Deus as suas provisões e usar dessa forma para abençoar outras vidas também. Eu quero agradecer ao Senhor o privilégio de nós podermos ofertar, agradecer essas ofertas, colocar nas mãos dele o uso para abençoar muitas vidas. Oremos. Pai de amor, nós sabemos que tudo que nós possuímos vem das tuas mãos. E nós temos o privilégio de agora ofertar de volta ao teu reino. Nós acabamos de fazer isso e te agradecemos cada pessoa, cada oferta. Sabemos, Senhor, que foi feito com alegria e por amor a ti e amor à tua obra. Multiplique, Senhor, os nossos recursos, para que muitos possam ainda ouvir das boas novas de Jesus, que muitos possam ser assistidos nas suas necessidades, que muitos, Senhor, possam perceber que existe um Deus, esse Deus os ama, através, por intermédio das nossas ofertas e contribuições. Continue a derramar sobre nós as tuas bênçãos, prometidas na tua palavra, e por conta de tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos juntos em missão. Os prédios estão fechados, mas os nossos corações estão abertos e nós ainda temos oportunidades de nos reunir agora com as plataformas virtuais, outros intermédios que nós temos usado. E se você já faz parte de um desses grupos, continue com esses encontros. Deus usa isso para nos abençoar e, por intermédio daquilo que nós compartilhamos, abençoar outras pessoas. Os homens e as mulheres estão agora se reunindo de maneira frequente e regular para orar uns pelos outros e por outras necessidades. Jovens, adolescentes, juniores também continuam com as suas
programações agora de uma maneira virtual. Nós temos também tido a ginástica para a terceira idade agora com videoaula. Olha que criatividade, que maravilha. Deus usando cada um desses momentos para abençoar todos que participam e usando a vida de quem participa para abençoar outras pessoas. Encontro de casais, encontro de jovens casais, enfim. Deus está ainda usando a sua igreja para ministrar para os de dentro e para os de fora também. Participe de um desses grupos. Se você ainda não participa, manda o seu WhatsApp para a igreja, peça a sua inclusão num dos grupos, indique onde você gostaria de estar se conectando e nós teremos o cuidado de inseri-lo dentro de um desses grupos. Que Deus continue a nos abençoar como uma igreja que ainda está em missão. Olha só, R$ 18.640 foi o valor que conseguimos. Muito obrigado. Com esse valor, nós conseguiremos enviar 208 cestas acompanhadas com 208 pacotes de leite em pó em cada uma delas. Deus abençoe a tua vida. Só foi possível esse milagre através da sua disposição. Muito grato a você. Muito obrigado por você ter doado, ajudado a captar esses recursos. Deus abençoe a sua vida ricamente. Foram entregues as 10 cestas aqui no Instituto que cuida dos idosos, da Dona Arabella. Tem um pouco de tudo na cesta: arroz, feijão, umas tomate, bolacha, macarrão. E aqui é o lugar que a gente entregou as cestas, tá bom?
graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Foi tua voz que ordenou a criação. A mesma hoje fala ao meu coração. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Tu és Deus de terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor a ti. Tu és Deus de terra e céu, de infinito poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor a ti. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Bendirei ao Senhor para sempre. Confiarei nele em todo tempo. Ele me libertou de todo medo. Colocou os meus pés sobre a rocha. Não me abalarei, e eu direi do Senhor que és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro bem presente quando clamei. A quem tenho eu no céu, senão a ti. Não há quem eu deseje
força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro bem presente quando clamei. Sou feliz, eu direi de ti que és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro bem presente, que és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro bem presente quando clamei. Hoje eu quero falar sobre vendo a vida da perspectiva de Deus. Em 2008, talvez você se lembre, os Estados Unidos enfrentaram uma das maiores crises financeiras da sua história. Ela é tida como a grande crise que só foi menor do que a Grande Depressão dos anos 1930. Essa crise
econômica americana tinha como raiz a expansão do crédito. Desde 1998, os bancos começaram a oferecer empréstimos sem terem muitas garantias, principalmente crédito imobiliário. Então, às vezes, pessoas que não tinham renda, estavam desempregadas, tinham acesso a esse chamado crédito fácil. E isso, logicamente, impulsionou o mercado imobiliário, impulsionou a economia, mas o fato é que os bancos que concediam esses empréstimos vendiam esses pacotes de títulos para outros bancos de investimento, para outros investidores, e chegou um momento em que aconteceu aquilo que foi conhecida como a bolha imobiliária. Os preços dos imóveis caíram em decorrência do fato de que a procura diminuiu, as pessoas que tinham feito os empréstimos já não estavam conseguindo pagar, começou a ocorrer muita inadimplência. Isto causou um efeito dominó, queda nas bolsas de Nova York, bolsas americanas, bolsas da Europa, bolsas da Ásia e até nas bolsas aqui do Brasil. Para ter uma ideia, a Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, fechou aquele ano, 2008, com uma queda, uma desvalorização de 41%. Os corretores de Wall Street, que trabalhavam com os investimentos, foram os mais afetados, embora indústria, comércio, economia em geral, mas eles estavam no centro desta crise. Muitos se desesperaram ao ver as ações nas quais eles estavam apostando, investindo, despencarem. Muitos saíram do mercado financeiro, muitos de fato ficaram numa grande crise. Um dos maiores bancos da época, o Lehman Brothers, pediu falência e assim um efeito cascata, uma grande crise. Um psicólogo cristão chamado Henry Cloud, nessa época foi contratado para assessorar, para fazer estudos junto a estes investidores de Wall Street. Ele então acompanhou muitos desses executivos e eles procuravam entender a diferença entre aqueles que se mantinham motivados no meio da crise e aqueles que estavam desesperados e até paralisados. Então ele começou conversando com esses investidores, conversando com esses funcionários, ele trabalhava com times de executivos e ele tinha como tarefa descobrir o fator que diferenciava aqueles que estavam superando, conseguindo prevalecer no meio da crise e aqueles que estavam no fundo do poço em termos de motivação, que tinham perdido a esperança. E ele faz uma afirmação como resultado de seus estudos. Ele falou o seguinte: os que superaram e que foram bem-sucedidos na época da crise foram aqueles que viram a crise como uma cena de um filme mais longo. Os que superaram e enfrentaram bem a crise foram aqueles que viram a crise como uma cena de um filme mais longo. Ele está dizendo, aqueles que não viram a crise como o filme todo e nem como o fim do filme. Queridos, Deus programou o nosso cérebro para pensar a longo prazo e ver não apenas um momento. Nós estamos no meio de uma grande adversidade e nós corremos o risco de olhar para essa adversidade, para essa crise, como sendo o filme todo e não conseguir ver além desse momento. E eu chamo isso de perspectiva, de muitas vezes a perspectiva que a gente tem diante de uma situação. O nosso grande desafio, minha palavra hoje para você, palavra de esperança, palavra de ânimo, a todos nós que enfrentamos esse tempo de adversidade, é conseguir ver a vida de uma perspectiva maior. Perspectiva é uma palavra que tem múltiplos significados, é usada na
fotografia, é usada na arquitetura, é usada em relação à vida, mas eu quero pensar aqui em alguns significados da palavra perspectiva. Perspectiva como sendo o modo como nós analisamos determinada situação. Perspectiva como ponto de vista sobre uma situação específica. Perspectiva como tudo aquilo que se consegue ver ao longe. E vivendo nesse tempo de adversidade, tempo de crise, eu quero desafiá-lo a viver esse momento, viver a vida da perspectiva de Deus. Como é que você está vivendo esse tempo? A maneira como nós encaramos esse tempo no qual estamos inseridos e vivendo vai determinar o nosso futuro. Como Henry Cloud, aquele psicólogo cristão, concluiu, eu também concluo dizendo: os que vão superar as crises ou a crise que estamos enfrentando são aqueles que a enfrentarem de uma perspectiva diferente. E nós cristãos somos chamados a viver esse tempo olhando para a vida da perspectiva de Deus. Portanto, hoje eu quero compartilhar com você a história de um homem que na época, de fato, no início da sua carreira, era apenas um jovem, um personagem bíblico que enfrentou várias adversidades na vida. Aos 17 anos, ele foi vendido como escravo e se tornou escravo no Egito. Ele não enfrentou apenas um ano de adversidades, ele enfrentou 13 anos de adversidades. A vida de José, esse personagem do livro de Gênesis, esse personagem tão conhecido como uma das histórias mais instrutivas do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Para ter uma ideia, 1/3 do livro do Gênesis é dedicado à história de José. A partir do capítulo 37 até o capítulo 50, o que nós temos é a história da vida de José. E hoje então quero pensar, vendo a vida da perspectiva de Deus, lições da vida de José. Romanos 15:4, Paulo, ao escrever a respeito dos eventos do Antigo Testamento, diz: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Querido, será que é algo que nós precisamos mais nesse momento do que essa palavra? Ele diz: tudo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para nossa instrução foi escrita, para quê? Para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Nesse tempo que vivemos, a Bíblia tem para nós uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mas que ela vai ser vivenciada por meio da perseverança. Para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Me permita aqui resumir um pouquinho a história de José, capítulos 37 a 50. Eu incentivo você a, após ouvir essa mensagem, ao longo da semana, ler cada um desses capítulos, como eu fiz essa semana, relembrando a história. Essa história que reli e me emocionei com os fatos tão conhecidos por mim e por tantos de vocês. Eu reli essa história. É uma história emocionante que tem profundas lições de como viver a vida da perspectiva de Deus em tempos de adversidade. Primeiro, José, bisneto de Abraão. Temos os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e seus 12 filhos, homens e uma filha, mulher. Jacó, que casou-se uma das suas esposas, a esposa querida Raquel, e com ela, com Raquel, ele teve 2 filhos. José, que era o penúltimo filho, e teve Benjamim também. José cresceu sendo de fato o queridinho do seu pai. Ele era o filho de Raquel, sua esposa amada. E essa postura, essa preferência de Jacó por esse filho, na verdade por 2 filhos, José e Benjamim, causava ciúmes entre seus irmãos.
E até também, não apenas isso, porque José teve alguns sonhos, revelações de Deus, que eles consideravam sonhos de grandeza. Lembram-se? Um dos sonhos, a Bíblia diz que um dia José sonhou vendo o seguinte, que ele tinha um feixe colhido ali, provavelmente um feixe de trigo colhido, e havia outros 12 feixes, e esses outros 12 feixes estavam se inclinando para o feixe de José. E ele compartilhou esse sonho, até seu pai disse, olha, você acha que eu e seus irmãos vamos nos ajoelhar diante de você? Ele teve um outro sonho ainda, que diz a Bíblia que ele via o sol, a lua e as estrelas se curvando. Então, novamente, ele entendia isso como sendo, ele tentava entender isso, e o seu pai diz assim, olha, você acha que nós de fato vamos estar todos de joelhos diante de você? Era uma revelação de Deus do que aconteceria no futuro, quando eles estariam diante de José lá na corte egípcia. Seus irmãos conspiram contra ele por causa desses sonhos, por causa dele ser o preferido do seu pai, e ele um dia, enviado pelo seu pai para ir aos campos, ver o que seus irmãos estavam fazendo, se estavam cuidando bem dos rebanhos, seus irmãos decidem primeiro jogá-lo numa cisterna e depois resolveram vendê-lo como escravo para uma caravana de midianitas. E eles voltaram para o pai contando uma história, que eles retiraram a capa de José e colocaram o sangue de um animal e disseram para o seu pai, olha, essa capa aqui é do seu filho. Então, e o pai falou, sim, a capa do meu filho, ele foi devorado por alguma fera. O fato é que José, vendido pelos seus irmãos, chega ao Egito. Lá ele vai trabalhar servindo na casa do capitão da guarda de Faraó, na casa de Potifar. Ele vai bem, a Bíblia diz que a mão do Senhor era com ele, que ele prosperava, que ele crescia, que ele era bem sucedido, até um dia em que ele foi assediado pela mulher de Potifar, se negou a deitar-se com ela, ele é caluniado, ele é acusado de tentar assediá-la, ele é lançado no cárcere porque Potifar fica com muita raiva dele. E lá no cárcere, diz a Bíblia que ele também prospera, Deus estava com ele, ele passa a ser o responsável por todos os outros presos, e 2 presos estão ali, um copeiro do rei, o padeiro do rei, e eles têm sonhos. José interpreta os sonhos de ambos, e o copeiro, segundo a interpretação dada por Deus através de José, ficaria livre, voltaria a servir na corte de Faraó. José diz, olha, quando você estiver lá de volta, lembra-te de mim. O copeiro, de fato, é restituído à sua posição, mas diz a Bíblia que só depois de 2 anos ele se lembra de José e fala de José para Faraó. No momento em que Faraó tem também um sonho que o deixou perturbado, é um sonho que ele já, depois de ser interpretado por José, era a revelação de Deus de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez em toda a terra do Egito, em todo o mundo conhecido da época. A esta época, nesse tempo, José tinha 30 anos. 13 anos se passaram em que ele enfrentou adversidades, e aos 30 anos ele se torna governador do Egito. Ele faz um projeto de gestão ali para o Faraó, para administrar os 7 anos de fartura, para suportar os 7 anos de escassez. No final da história, você conhece, a própria família de José vem em busca de alimento, José dá a eles provisões, e depois, com a permissão de Faraó, traz o seu pai, seus irmãos e toda a família, 70 pessoas ao todo, para viver com eles. José, o texto nos mostra, capítulo 50, que é o texto de hoje, que ele perdoa completamente seu irmão, ele, depois de um tempo, enterra seu pai, ele vê os seus bisnetos nascerem, e ele vive no Egito até os 110 anos. Se você ler toda a história, que agora eu resumi, você vai ver que é uma história marcada por adversidades na vida de José. Ele foi mal interpretado,
Ele foi odiado, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi escravizado, ele foi tentado, ele foi caluniado, ele foi esquecido, ele foi desapontado, ele foi abandonado. Viver assim como José viveu é um grande desafio. Volto a dizer, não foi um ano de adversidade, um ano de crise, foram 13 anos em que ele enfrentou altos e baixos. Ele enfrentou as realidades duras da vida, mas ele cresceu com essa situação. O que fez com que José fosse tão bem sucedido no meio das adversidades, no meio da crise, é que ele olhou para a vida, ele encarou a vida de uma perspectiva mais ampla, ele encarou a vida da perspectiva de Deus. 22 anos depois se passaram, ele deve ter sido traído e vendido, e lá está ele com toda a sua família no Egito. Os versículos chaves são Gênesis 50, 20 a 22, que eu leio para você agora. O texto diz que é o final, ou na verdade o ápice da história de José. Diz o texto, ele conversando com seus irmãos após a morte do seu pai Jacó. Certamente, diz ele, certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. E José permaneceu habitando no Egito, ele e a família de seu pai, e viveu 110 anos. Deus transformou o mal em bem, para fazer o que se vê nesse dia. José, meus irmãos, se agarrou a essa verdade durante os episódios da sua vida. Foram 13 anos até que ele se tornasse governador do Egito e a partir daí pudesse de fato desfrutar das benesses, das bênçãos da vida. Muito bem sucedido. Mas nesses anos de crise e também depois, durante os anos de prosperidade na sua vida, ele encarou cada circunstância da sua vida de maneira mais ampla, como estando sendo controlada por Deus, e mais ainda, sabendo que Deus é que estava escrevendo a história. José assim reagiu em cada circunstância, em tempos de adversidade e também em tempos de prosperidade. Essa declaração de Gênesis 50, 20 é extraordinária e essencial para nós nesse tempo. Nós precisamos, nesse tempo de adversidades, olhar o quadro geral. Como diz o Henry Cloud, saber que a nossa vida não é composta somente por uma cena. O filme é muito maior. E nós que somos cristãos, queridos, podemos dizer, nós temos uma grande vantagem. Deus é o diretor desse filme e Deus é o autor desse filme. É Ele quem está escrevendo esse filme. Hoje eu desafio você. Vamos viver esse tempo da perspectiva de Deus. E vamos aprender hoje aqui de que forma olhar a vida da perspectiva mais ampla, da perspectiva de Deus, ajudou José a enfrentar os anos da sua vida de adversidade e desfrutar dos anos também de prosperidade. Porque ver a vida da perspectiva mais ampla é necessário em tempos de adversidade, mas também em tempos de prosperidade. Primeiro, ver a vida de uma perspectiva mais ampla, da perspectiva de Deus, nos ajuda a tomar as decisões certas. Foi assim com José, será assim conosco. Quando ele foi, para citar apenas um relato, quando ele foi assediado pela mulher de Potifar, para que se deitasse com ela, ele se recusou a deitar-se com ela, e ele tinha Deus sempre diante de si. Ele sabia que Deus estava dirigindo a sua história. Ele, nesse momento, não disse assim: olha, Deus deixou a minha história, Deus me largou na minha história, a história agora é minha, Deus me abandonou. Não, ele sabia que Deus, embora não entendesse todos os detalhes, não podia ver todas as cenas, que Deus estava no controle. Ele se negou a manter relações sexuais com aquela mulher. Ele disse: como poderia eu
cometer esse grande mal e pecar contra Deus. Viver a vida da perspectiva mais ampla, da perspectiva de Deus, nos ajuda a tomar as decisões certas, embora muitas vezes sejam as mais difíceis. Viver a vida nesse momento de adversidade, da perspectiva de Deus, vai nos levar a tomar decisões certas, embora difíceis, no seu negócio, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida familiar, e tantos irmãos, eu e você, sendo obrigados, forçados a tomar decisões todos os dias. Mas ele tomava a decisão dessa perspectiva de que Deus estava cuidando de tudo, e mais ainda, queridos, que Deus estava presente. Como poderia, diz ele, eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus que está me vendo, está cuidando da minha história? Na crise, as pessoas tomam decisões precipitadas, tomam decisões não sábias. Na crise, pessoas cedem à tentação de qualquer tipo que estão fragilizadas. Acham que não vale a pena ser honesto, acham que não vale a pena manter a integridade, acham que é o fim, acham que as dificuldades não vão passar. Mas quando nós olhamos da perspectiva de Deus, nós sabemos que Deus está conosco e que Ele está escrevendo apenas um capítulo da nossa história. E aí nós vamos tomar as decisões, às vezes e muitas vezes difíceis, mas certas, que vão abençoar o nosso futuro. Segundo lugar, ver a vida da perspectiva mais ampla, da perspectiva de Deus, nos ajudará ou nos ajuda a não reagir com base nas emoções. Não é pecado sentir. Não é pecado sentir tudo que você está sentindo agora, nesse tempo de adversidade. Confuso, confusão, medo, angústia, frustração, abandono, seja o que for, sabe? Nós estamos vivendo isso, cada um de nós. Natural. São naturais esses sentimentos de abandono, de medo, de muitas vezes insegurança, angústia, momentos que a gente vive. José sentiu tudo isso. Ele sentiu, por exemplo, angustiado quando foi lançado numa cisterna e depois vendido pelos seus irmãos. Está lá em Gênesis 42, 21. Ele sentiu-se injustiçado quando colocado na prisão por fazer o que era certo, por se negar a deitar-se com a mulher do seu patrão. Ele sentiu-se abandonado e esquecido quando o copeiro, durante 2 anos, não se lembrou de falar dele para Faraó, só depois de 2 anos. Tenho certeza que ele em algum momento sentiu raiva, sentiu desejo de vingança para com seus irmãos. Quando seus irmãos foram em busca de mantimento ali diante do Egito, ele era o responsável por dar e vender as provisões. Ele sentiu, talvez, em algum momento, amargura, ele sentiu tristeza, mas, na verdade, José nunca permitiu que os seus sentimentos determinassem suas ações e as suas reações. Queridos, ver a vida da perspectiva mais ampla, da perspectiva de Deus, nos livra da sensação subjetiva de que tudo vai mal, de que é o fim, e nos coloca num patamar mais objetivo, de que é o patamar de que é apenas um capítulo que vai passar e a nossa história, ela continua e tem capítulos aí de prosperidade à frente. Quando temos uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva de Deus, nossas emoções mudam, e quando as nossas emoções mudam, o nosso cérebro muda e o nosso comportamento muda. Então nós reagimos, nós encontramos forças para passar por esses momentos. Ver a vida de Deus, queridos, como temos visto aqui, nos ajuda a não reagir com base nas emoções. Mas mais ainda, com José nós aprendemos que ver a vida da perspectiva mais ampla, da perspectiva de Deus, nos ajuda a aprender as lições do presente, as lições que podemos aprender no tempo no qual estamos inseridos e vivendo. Às vezes eu me pergunto que tipo de pessoas vão emergir dessa situação que vivemos nos últimos meses. Que mundo teremos? Mais solidário? Eu não sei. Que tipo de cristão nós teremos? Que tipo de profissional ou de profissionais nós teremos? Não tenho certeza. Só tenho uma certeza, que eu,
posso decidir como decidi, ser uma pessoa melhor e aprender as lições que Deus quer me ensinar nesse tempo. É o que você pode fazer. Você pode escolher aprender as lições que vão ser tão úteis para você nesse momento e pós adversidade também. Eu estou fazendo a lição de casa, eu espero que você também esteja fazendo a lição de casa, aprendendo tudo que pode, pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, tudo. Sabe o que é pior do que enfrentar uma crise, enfrentar tempos de adversidade? É enfrentar uma crise e não aprender nada com ela. Pior do que enfrentar uma crise é enfrentar uma crise e não aprender nada com ela. A grande questão é o que podemos fazer agora? Continuar a trabalhar, encontrar atividades que se encaixam nesse momento, fazer o que é possível, pensar em estratégias para o futuro, fazer o que é possível no momento com uma visão de longo prazo, e quando enxergamos o quadro geral, o quadro maior, de modo mais objetivo, nós agimos assim. José aprendeu lições em cada momento da sua vida, e foram lições úteis para o momento que ele vivia e foram lições importantes para o futuro. Ele foi capacitado para enfrentar o futuro. Ele foi capaz de aprender de uma maneira nova, e nós também. Quando nós aprendemos de uma maneira nova, isso traz uma esperança bem fundamentada. No meio da adversidade, José, teve muita oportunidade de aprendizado. Ele aprendeu na casa de Faraó, ele aprendeu na prisão, e depois que ele aprendeu, ele usou tudo isso para ser o governador do Egito. Ele aprendeu no seu relacionamento com os irmãos, ele aprendeu no seu relacionamento com Deus, ele aprendeu. E quando ele aprendeu, ele colocou em prática. Ver a vida de uma perspectiva mais ampla nos ajuda a aprender as lições do presente. E, em último lugar, viver a vida de uma perspectiva mais ampla nos ajuda a tomar uma grande decisão, que é viver sendo uma bênção. Queridos, olhar para além de nós e das nossas dificuldades é um grande desafio. Eu creio, queridos, que uma das reações ou uma das posturas mais extraordinárias que eu tenho presenciado, que nós temos presenciado nesse momento, observado nesse momento, é que, a despeito de nós estarmos vivendo uma grande adversidade ou grande crise, pessoas têm decidido abençoar outros. Quantas iniciativas para, por exemplo, cestas básicas, confecção de máscaras, apoio a pessoas que estão precisando de recolocação, grupos de apoio emocional, grupos de oração. É quando nós olhamos para além do nosso problema e até nesse momento entendemos que todos estamos no mesmo barco, que estamos enfrentando uma mesma crise, embora de maneira diferente, com os desafios diferentes. Nós escolhemos nesse tempo ser uma bênção, ser uma bênção. Quem vê a vida da perspectiva de Deus, de uma perspectiva mais ampla, pode optar por ser bênção em tempos de adversidade, em todo lugar que José estava. Isso é fantástico. Naqueles 13 anos como escravo e depois com 30 anos em diante como governador, o que nós vemos é José abençoando. A Bíblia diz, por exemplo, que na casa de Potifar ele foi um servo dedicado e leal. Por exemplo, ele disse lá no capítulo 39, o meu Senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa, entregou em minhas mãos tudo o que tem. Gênesis 39, 8. Que fantástico! Deus era com ele, tudo que ele fazia prosperava, ele queria ser bênção, ele queria abençoar ali, nada de rancor, de amargura, de lamentação, de vitimização. Ele serviu e Potifar colocou tudo em sua mão, porque sabia que ele era um jovem abençoado e que faria o melhor. Capítulo 39 e 40, quando ele já está no cárcere, diz a Bíblia que ele foi uma bênção. O chefe da prisão colocou José como chefe, como líder, responsável por todos os demais presos. Não foi por acaso, é porque viu nele algo diferente, um espírito diferente.
E mais ainda, lá na prisão, diz a Bíblia que ele um dia viu o padeiro e o copeiro tristes e perguntou: por que vocês estão tristes? E quando ele teve a oportunidade de ouvir os sonhos desses dois funcionários do rei, agora presos, interpretar o sonho de ambos. Capítulo 41, quando ele é chamado lá na corte de Faraó, e diz a Bíblia que ele foi uma bênção interpretando sonhos. Faraó disse assim: eu ouvi dizer que você tem a capacidade. Eu falei assim: eu não tenho capacidade nenhuma, mas o meu Deus tem, ele me dá essa capacidade, ele revela o que vai no coração e ele ali é usado. Capítulo 41, agora como governador, ele faz um plano de gestão, de administração das colheitas, que abençoou o Egito e as nações, abençoou inclusive a sua família. Então, queridos, o fato é que José decidiu ser bênção. Desde que ele encontrou com seus irmãos, ele decidiu abençoá-los, cuidou deles, trouxe a sua família para morar no Egito com a permissão de Faraó. As circunstâncias não demoveram José de uma firme decisão: eu serei uma bênção. Queridos, quem olha a vida da perspectiva de Deus, de uma perspectiva mais ampla, pode ser bênção, porque não está concentrado somente nos seus problemas. Ele está dizendo que no meio dos problemas ele pode abençoar. Vejam só, José foi bênção em tempos de prosperidade, em tempos de adversidade, porque ele viu o quadro geral. Ele aprendeu a ser bênção em tempos de adversidade e continuou sendo bênção em tempos de prosperidade. Queridos, o desafio hoje, ver a vida da perspectiva de Deus, vendo a vida da perspectiva de Deus, aprendendo com José, lições da vida de José. Lembre-se, a nossa história não tem só um capítulo, o nosso filme não tem apenas uma cena. Nós estamos vendo apenas agora uma cena desse filme, um capítulo dessa história, mas Deus continua escrevendo a história. A história de Deus não consiste só num evento. Por mais que estejamos, é natural que estejamos, muitos de nós, perdidos, assustados, desestimulados, apreensivos, pessoas dos ramos aí essenciais, sobrecarregados, até com medo. Nós vamos lembrar que Deus não nos abandonou. Se nós ficarmos conectados com Ele, se nós nos submetermos a Ele, se nós buscarmos sua direção, nós vamos sair dessa bem. A frase-chave da vida de José, que mostra o porquê que ele via a vida da perspectiva mais ampla, é: o Senhor estava com José e fazia prosperar em sua mão tudo quanto empreendia. Deus também está conosco. Se você é um servo do Senhor, essa é a verdade para a sua vida. Deus está contigo, Deus está comigo. Não importa o que estejamos vivendo hoje. Eu diria que, será que precisamos de algo mais? Além da certeza de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona. Aqueles que têm essa perspectiva cristã vão viver bem nesse tempo e vão superar a adversidade. Para o cristão, nenhum evento é história inteira. Portanto, dependa de Deus. Siga em frente, meu irmão. Faça o que deve ser feito com parte de uma visão de longo prazo e se prepare para um novo amanhã. Todo aquele que encarar a vida da perspectiva de Deus vai prosperar, não importa o que acontecer ao longo do caminho. Prosperar não significa dizer que talvez seu negócio vai ser maior. Talvez seu negócio se torne menor, mas se for com a bênção de Deus, esse é o verdadeiro sucesso, essa é a verdadeira prosperidade. Alguns terão negócios diferentes ou ainda maiores, mas o fato é que o nosso desafio é encarar a vida da perspectiva mais ampla, da perspectiva de Deus como José, porque isso é que importa ao longo do caminho. Meu desejo e oração é que você faça parte desse grupo de pessoas que decidiu, nesse tempo de adversidades, nesse tempo de crises, ver a vida da perspectiva mais ampla, ver a vida da perspectiva de Deus, de um Deus que está conosco, escrevendo a nossa história, que tem planos para nós, planos de paz, para nos dar um futuro e uma esperança. Que Deus te abençoe e que nós caminhemos nesse tempo difícil com essa perspectiva em nosso coração. Amém. Eu tenho certeza que Deus acaba de falar diretamente ao seu coração.
Eu sei disso porque a palavra dele é sempre eficaz. E com certeza você foi tocado, o seu coração recebeu uma mensagem dele. Pastor Elias, obrigado pelas suas palavras. Que Deus continue a usá-lo para transmitir essas palavras aos nossos corações. Que essa semana que se inicia seja uma semana onde você tenha a oportunidade de ver Deus agindo, indo à sua frente, abrindo portas, fechando as que você não deve atravessar e em tudo guardando a sua vida, a vida da sua família. Vamos agradecê-lo em oração. Ó Pai, como nós somos gratos, porque nós sabemos que o Teu Espírito nos conduz passo a passo. Ao entrarmos agora nessa nova semana, fazemos isso com expectativa de ver como que o Teu Espírito irá guiar os nossos passos. Endireita, Senhor, os nossos caminhos, para que nós possamos abençoar e sermos abençoados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as bênçãos do Espírito Santo nos cubram hoje, esta semana e para todo sempre. Amém. Hoje à noite você tem ainda a oportunidade de ver Deus agindo na sua vida. Termine a noite orando e buscando para que Ele possa confirmar tudo que você presenciou nesse culto no seu coração. Lembrando que na quinta-feira você poderá voltar para mais um momento juntos. O nosso culto semanal de quinta-feira começa às 19h30. Você é o nosso convidado nesse mesmo canal. Volte para ser abençoado. Vamos terminar esse momento com mais um momento de louvor, onde você poderá expressar toda a sua gratidão a Deus. Como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver no seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. Como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver no seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer. Não outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer.